teu livro. A existência na terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Pai sempre, alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia, se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco, embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz, e o sol seria o sol, se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem. Conquanto enferma e rude
mesmo assim, se deves, sofre e paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Pão, ouro e amor. Aquele diz, isto é meu. Outro afirma, guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, e reparte com o teu irmão do caminho
os talentos que Ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me des, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me des, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor.
Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá, porventura, lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? À mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como o teu, igualmente dirás: ah, meu filho, meu filho. Buril de luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende e perdoa, e agradece ao trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente em plena elevação, sempre mais alta e linda, quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda.
Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. Dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderíeis frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas
e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda, capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar.